reflexivo. Então vamos começar o reflexivo aqui, olha. Estamos, né, na primeira semana, no primeiro domingo de novembro. Então veja aqui, é a semana, olha aqui, Semana dos Crimes Cristãos na História. A gente vai estar lembrando nessa semana os nossos crimes como cristãos na história da humanidade. Nós somos perigosíssimos. A história nos fala isso, entendeu? Somos perigosíssimos, principalmente porque a gente usa o nome de Jesus para fazer o mal. Nós que eu digo somos cristãos, tá? É claro que o cristianismo tem joio e tem trigo. Quem faz o mal não pode ser o trigo, é o joio. Mas é cristão e é chamado, e o mundo reconhece como cristãos, entendeu? Então hoje a gente chama atenção para o seguinte: na Idade Antiga, naquela época de Jesus, né? Naquela época e até 400 anos depois, é a Idade Antiga. Então temos aqui alimento, né? Alinhamento com o judaísmo, depois com Constantino, e herança hebraica de preconceitos, intolerâncias e prepotências com outras nações e religiões. O cristianismo, então, já começa mal. Naquele período, ela se mistura com o judaísmo, que é altamente prepotente. Jesus chegou a dizer para eles assim: olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus disse, né? Então veja, o cristianismo se mistura, não faz questão de, não é de serem melhores do que o judaísmo não, mas é de separar. Então, o mundo todo entendia que judaísmo e cristianismo era a mesma coisa. Entendiam que o cristianismo era apenas uma seita a mais no judaísmo. E o judaísmo, com aquela prepotência dele, eles eram arrogantes, eles eram rebeldes, eles eram desobedientes, não obedeciam às leis. Enquanto Roma desenvolvia a paz no mundo, o judaísmo provocava guerra, luta, armas. E o cristianismo estava ali junto com isso. Então Roma entra e domina Jerusalém e expulsa judeus e cristãos. Expulsa. E há exageros tanto nisso que chega um momento que Roma, com muita raiva por causa da desobediência do judaísmo, pega judeus e cristãos e jogam na arena dos leões para serem devorados aos olhos de todos. Não era por causa de Cristo, era porque não se separava do judaísmo. Apoiava, não é? Por exemplo, hoje os judeus matam lá os palestinos à vontade, do jeito que eles querem. A ONU apoia, Estados Unidos apoia, o mundo acha que o cristianismo apoia. Então, na hora que Israel sofre as consequências disso, o cristianismo também sofre. Não é por causa de Jesus, é por causa dessa mistura que a gente faz. A gente deve respeitar a religião da pessoa, mas não praticar porque dizendo que ela faz parte da gente. A gente respeita, mas não precisa vestir a camisa. Quando eu respeito alguém, né, eu dou direito, respeito o direito dela ser quem ela é. Isso não quer dizer que eu tenha que vestir a mesma roupa e praticar as mesmas coisas que ela faz. Entendeu? E o cristianismo abraçava completamente o judaísmo. E isso fez com que o cristianismo sofresse na pele, não por causa de Jesus, mas porque estava agarrado ao judaísmo, à rebeldia judaica, né? Então, muito bem, isso foi o que aconteceu na Idade Média. Aí sai disso, entra e vai lá apoiar Constantino, bandido até não poder mais. Mas aí assumiu, não, Constantino é o homem de Deus. Constantino nem crente, nem cristão era. Se batizou na última hora. Passou a vida toda sem se batizar, mas obrigando todo mundo a se batizar. Porque ele queria um domínio do império, né, usando a religião. E o cristianismo aceitou. Entendeu? Então, naquele período da Idade Antiga, nós temos o cristianismo já ou cometendo crimes ou sendo usado, não é, o cristianismo para cometer-se crimes contra a humanidade.
na história da humanidade. A gente prestou também para isso. Tá bom? Então, esse é o período, não é, da Idade Antiga. Aqui Gandhi chega a dizer assim: Cristo e o cristianismo são bênçãos ao mundo, mas os cristãos não valem nada. Muito bem, Gandhi. Falou certinho. É isso aí. Entendeu? Vamos ver aqui o mês. Nós estamos no dia... Hoje é o quê? 5? Hoje é 6, né? Então, eu vou fazer o destaque aqui do ponto 6 de novembro, para a gente ter uma ideia sobre novembro. Então, está aqui novembro. Deixa eu destacar aqui. Hoje é o mês... Esse mês é o mês de atenção espiritual, né? As primeiras cartas gerais. Não, isso aqui é o dia 5, já falei isso ontem. Aqui, ó, mês do apóstolo Simão Cananita. São 12 apóstolos, são 12 meses. E esse mês é de Simão Cananita, né? Certamente o apóstolo Simão é o mais desconhecido do cristianismo. E é chamado nos evangelhos de Zelote ou Cananeu, que tem o mesmo sentido, zeloso. Era de um ativismo profundo, agindo politicamente para a libertação de Israel do poder romano. Então, Simão Cananita, ou Simão Zelota, né, tinha muito a ver com Judas Iscariotes, que também, o Iscariotes não é exatamente o nome, mas é um identificador quem era Judas, tá bom? E Zelotes e Iscariotes tinham o mesmo sentido, né, lá no grego. Tá bom? Esse é o mês de novembro. Agora vamos aqui para o Facebook. Vamos ver aqui no Facebook o que é que a gente tem que a gente pode chamar a atenção nessa oportunidade. Então tá aqui. Aqui é domingo hoje, né? Vamos ver, dia 6 de novembro. Então tá aqui. Dia de proteção ao patrimônio do povo do Brasil. Patrimônio que todo mundo mete a mão, todo mundo está vendendo partes, vai destruindo, né? Vai prejudicando e tal. Então, dia de proteção ao patrimônio do povo do Brasil, do saxofonista e do saxofone, que são instrumento. Dia Nacional do Riso e do Amigo da Marinha. Eu já coloquei, que eu não vou lembrar mais negócio de Forças Armadas aqui. Não é pelo o que está acontecendo no presente, não. A história do Brasil é toda marcada pelos golpes diretos e indiretos das nossas Forças Armadas. Então eu resolvi tirar, mas de vez em quando aparece, já que estão aqui, de vez em quando aparece alguma coisa. Amigos da Marinha. A Marinha não tem amigos, a Marinha só pensa nela, no que interessa a ela, não tem amigos, né? Dia Mundial do Respeito à Boa Vizinhança entre Nações. Como na época lá de Manaus, que estava todo mundo morrendo sufocado, e a Venezuela mandou vários caminhões cheios de oxigênio para ajudar os manauaras. Isso é que é vizinhança. Entendeu? Que mais? Vamos ver aqui. Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado. Proteção prevenção da exploração do meio ambiente em tempos de guerra. E fora de tempos de guerra, né? Mas que nas guerras sejam preservados o meio ambiente. Tá bom? Então, esses são comemorativos do dia de hoje. Aqui tem, para fazer a vida melhor. A primeira orientação diz assim: você não precisa fazer nenhum mal. Existem pessoas que olham para você e simplesmente não gostam de você e vice-versa. Infelizmente, isso é comum. O incomum é quando entendemos isto e reagimos positivamente a elas. Isso é que é o incomum, né? Por que as pessoas às vezes olham para a gente e não gostam da gente? Não é culpa da gente, não. E nem é culpa delas. O que acontece é o seguinte, que no cérebro dela, ela olha para a gente e nós temos alguma coisa que, mesmo que ela não lembre,
a gente lembra ao cérebro dela pessoas que foram ruins com elas. Entendeu? Aí, olha, o cérebro, né, que lembra daquela fisionomia, olha para a gente e vê a mesma coisa, então o cérebro registra situações negativas em relação a nós. Então, elas são vítimas, entendeu? Elas são vítimas de pessoas ou circunstâncias que nós lembramos aquelas pessoas ou lembramos aquelas circunstâncias. Aí elas se trancam. A gente nem falou nada, mas elas já não gostam mais da gente. Não é culpa delas e nem é culpa nossa. É porque realmente ela tem um histórico que a leva, né? Ela nem lembra, mas o histórico dela faz dela uma vítima em relação ao que ela vai pensar, gostar ou não da gente. Que coisa, né? Mas é assim que funciona, tá? Então isso é bom a gente lembrar para a gente não ficar também chateado, né? Ou quando a gente não gostar de alguém, mas aquela pessoa nunca fez nada comigo, mas eu não vou com a cara dela, entendeu? Mas é por isso, a gente já compreende, né? E também compreende quando as pessoas também não gostam da gente, tá bom? Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para sua família e parentes. É um compromisso seu com Deus, né? Como servir melhor a Ele. Personalidade, hoje é o dia do reflexivo introvertido, segundo os estudos de Jung, tá? E hoje é o dia da gente lembrar o livro de Josué na Bíblia. E uma das mensagens do livro é acreditar que matar cananeus era um jeito de manter o povo fiel a Deus, é não acreditar no poder divino, é não acreditar que aquele povo era realmente de Deus. Então, quando eu preciso matar os outros para que o povo se mantenha fiel a Deus, né? Eu estou mostrando que eu não acredito que esse povo é de Deus, porque se Deus não pode controlar e eu tenho que matar os outros, então esse povo não é de Deus, porque Deus atua na vida das pessoas, entendeu? Aqui então esse é o dia, né? Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, porque quanto mais pessoas a gente tiver inscrita no canal, mais longe a gente vai, mais pessoas a gente alcança, né? Com aquilo que a gente reflete, com aquilo que a gente pensa. A gente não quer que as pessoas pensem como a gente, mas a gente quer que as pessoas tenham um conteúdo a mais para elas terem acesso ao que elas realmente pensam e creem, entendeu? É um conteúdo a mais. Agora vamos aqui às notícias do cristianismo, né? Toda notícia tem a ver com o cristianismo, tá? Ou porque somos nós que estamos fazendo, ou porque nós estamos apoiando o que ele faz, ou porque nós estamos calados, e quem cala, consente. Tá bom? E também tem outro fator, é o de que nós somos a maior religião do mundo, a gente não se orgulha disso? Pois bem, então a gente tem que prestar para alguma coisa. A gente tem que influenciar positivamente. Não como no Rio de Janeiro, né? Onde o número evangélico é tão grande, mas quanto mais cresceu o número de evangélicos no Rio, maior foi o crescimento da violência naquele estado, né? Violência demais, matança demais, descontrole dos governos demais. Isso quer dizer que a presença evangélica naquele lugar não mudou nada. Pelo contrário, pode ter piorado a situação. Olha que coisa séria, né? Aumentou o número de evangélicos e aumentou mais ainda o número da violência. Para que então esses evangélicos lá? Para piorar? Então, né, a gente tem, toda notícia tem a ver com a gente. Está aqui a primeira notícia. Pentágono ameaça a China. Novidade, né? Ameaça a China com poderio do exército dos Estados Unidos. O comentário que está aqui diz assim: ameaça só a China? Não. Sempre ameaçou todo mundo.
Todo mundo, com todo o apoio do cristianismo joio daquele país. Os cristãos amam, né, a guerra ali nos Estados Unidos. Amam as armas. Não digo todos os cristãos, né? Mas o número de evangélicos apoiando isso é grande demais. Por que é que é importante manter aquela guerra da Ucrânia? Os Estados Unidos manda bilhões para lá, todo mês quase. Bilhões. É muito dinheiro, né? Sabe por quê? Porque com essa história de que estão ajudando os ucranianos a morrerem, quem está no poder vai ganhar, acha que vai ganhar as eleições. Porque quanto mais o presidente mostra força no mundo, mais o povo vota no partido dele. Entendeu? Então a ideia é essa. Olha que cristãos, né? O Partido Republicano é formado basicamente por evangélicos. É o partido mais capitalista do mundo. Capitalista. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Evangélicos daquele país. É o joio, né? Muito bem. Aqui tem outra notícia. Não existe golpe na América Latina sem autorização da Casa Branca. E Biden reconheceu a vitória de Lula no Brasil, né? Então vamos ver aqui, o comentário diz assim, olha. Melhor dizendo, só existe golpes na América Latina e outros cantos do mundo onde há petróleo ou outras riquezas e sempre, né, e outras riquezas e sempre orquestrada pela CIA e os interesses gananciosos dos Estados Unidos. Quem faz o golpe são eles, usando os nacionais. Todo canto é assim. Foi assim na Ucrânia também, tá? O golpe que houve lá em 2014 foi assim. Eles manipularam usando... O que é que eles estão querendo fazer no Irã? A mesma coisa. O que é que eles fizeram aqui no Brasil em 2013, 2014? A mesma coisa. Eles usam os nacionais. É por isso que essa mídia trabalha assim. A mídia sabe o que é que eu penso. Aí ela me junta com quem pensa igual a mim. Mas aqueles que são rebeldes, a mídia encontra e se junta. Aí eles ficam fortes e aí eles vão fazer todo aquele movimento que interessa, entendeu? Aos interesses gananciosos americanos. Só que o tiro sai pela culatra. Esse mesmo mecanismo maléfico, né, de unir os rebeldes está acontecendo nos Estados Unidos. Outro dia o presidente americano fez lá um discurso que a democracia está como é que ele fala? Está ameaçada. Ele provando do mesmo veneno que eles fazem em outros países. Entendeu? Lá, a gente não está aqui com esse problema todo aqui no Brasil? Pois bem, lá eles já falam em guerra civil. Os evangélicos lá já falam em guerra civil. Entendeu? Dá uma olhada no Google para você ver. Já fala em guerra civil. Quer dizer, é muito pior. O veneno que eles jogam nos países, lá eles estão sofrendo triplamente. Né? Então, como é? O mal por si só se destrói. Né? Então tá aqui. A outra notícia diz assim, 7 anos após o desastre de Mariana, aquela barragem lá em Minas Gerais, ninguém foi punido. E crimes podem prescrever e vai prescrever e ninguém vai ser punido. Sabe por quê? Porque os que devem ser punidos têm grana. E o capitalismo não permite que quem tem grana fique na cadeia. Entendeu? Então, o capitalismo que o cristianismo joio defende com unhas e dentes, é assim que ele age. Não existe ricos, né? Por exemplo, você vai ver aí gente que é paga pelo rico. Estou falando de rico, não estou falando de classe média, não. Classe média não é rica, né? Mas
você tem gente presa aí, é gente que é paga pelo rico para ficar, assumir a culpa e ganhar porque assumiu a culpa. Mas rico não fica preso. O rico precisa continuar fazendo a maldade capitalista dele. Ele não vai ser preso. Entendeu? Então tá aí. Vamos ver mais. Aqui tem coronel presidente de estatal no Brasil, participou de manifestação golpista em São Paulo. Esse é um policial. E foi declarado todo esse movimento aí como ilegal, fora da lei. É mais um policial, esse pelo menos declara claramente que ele está ilegal. Mas a maioria não esconde. A maioria esconde, né? O comentário aqui diz assim: esse modelo de polícia bandida, o modelo é bandido. O modelo que nós temos de polícia é bandido. Não diminui a violência, aumenta. Sabe por quê? A lei da natureza, a lei da existência diz assim: violência gera violência. Se a polícia é violenta, ela vai gerar mais violência. Então, não é esse o papel que a gente tem que seguir. Porque isso vai aumentar a violência. E olhe quantos policiais estão envolvidos na própria violência. Entendeu? Então temos que mudar o modelo. O modelo. Aqui, ó, esse modelo policial não diminui a violência, ela aumenta. Homens doentes armados são homens doentes armados, trocando tiros com outros doentes mais armados ainda. Quem sobra com isso? A população. Já viu que quando um policial, não todos, né? Mas já viu que quando um policial chega perto de você, você fica apavorado? Não era para ser assim. Era para você se sentir mais protegido. Mas não, você se sente apavorado, medroso. O que é que ele vem fazer? Como é que ele vai agir comigo? Ele está armado. E na hora que o cara tem uma arma na cintura, ele vira um bicho. Aqui está outra notícia. Golpe. Eduardo Bolsonaro sugeriu que o pai procurasse Bannon e repetisse Trump após a derrota para Lula. Entendeu? Então vamos ver aqui. O comentário diz assim: a ideia é promover mais ódio. O Bannon é um articulador de ódios no mundo, né? É assessor lá de Trump. Então, a ideia é promover mais ódio na pátria armada ou na pátria amada, que é o Brasil, né? Com todo o apoio do cristianismo joio. O cristianismo joio não tem que estar preocupado com o negócio de amor, perdão, dar a outra face, não. O negócio é instigar o ódio. Entendeu? Instigar o ódio. Tem que ter mais ódios para poder as coisas acontecerem do jeito que eles querem. Cristianismo, isso aí. Joio, né? Então, muito bem. E aqui tem fascismo juvenil, não pode ficar impune. Adolescentes em conflito com a lei devem ser punidos. É outra reportagem. Esses adolescentes, eles são resposta dos pais, respostas pioradas. Você não tenha dúvida. Procure um adolescente desse e vá confirmar e vá conhecer o pai ou a mãe. E você vai ver que eles são uma cópia piorada. Tem coisas que eles têm coragem de fazer que os pais ainda não têm, mas eles fazem. Mas eles aprenderam e viram e sentiram que podem com os pais, né? Os pais deram, de alguma forma, força para que eles façam o que estão fazendo. A própria família vai sofrer com isso. Aqui tem, falando do culto, né, de 10h30, o nosso culto de 10h30, provavelmente vai ser 10h30, a gente vai estar, se tudo correr bem, vamos ter então essa live. Aqui tem o culto de hoje, ele está curtido, olha, 5 pessoas, Maria Arideia, Edenilson Melo, Marcos Pereira,
Edneuza Nascimento, Lane Carvalho. Então, esses queridos e queridas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem um Desmentindo Mentiras Evangélicas. É uma coisa terrível o que está acontecendo. Ninguém está preocupado com Jesus, não. Aqui tem outro, Jesus era e é, né? Segundo o que se concebe, o que é direita e esquerda, a não ser que a pessoa não saiba do que se trata. Tem gente que está falando sobre isso aí porque ouviu falar. Mas se você for na história e for ver o que é direita e esquerda, então aqui está falando, Jesus era esquerda ou direita, pelo que a história conta. Entendeu? Porque dizer, não é uma coisa nem outra, não. Todo mundo ou é uma coisa ou é outra. Todo mundo. Tá? Aqui está. Saiba os dois lados da guerra e não só o que os anglo-saxões estão nos falando na televisão. Tá? As informações que a gente recebe vêm dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E aí a gente bebe aquilo como sendo verdade quando a gente sabe que são duas fontes altamente mentirosas. Então temos aqui uma outra fonte, a fonte russa. Então, aí você pega a mentira que uns contam, junta com a mentira que o outro conta e você tira a sua conclusão ou não tira a conclusão. Mas você conhece, pelo menos você não vai não vai ficar como tolo só bebendo uma mentira. Você vai conhecer a outra, tá bom? Aqui tem um convite para o estudo, né, do nosso culto matutino, que é Desigrejamento Bíblico. Então, é um estudo. Aqui tem reassista outros temas, né, que a gente já passou aqui, já conversou, né, e está disponível em vídeos. Aqui estava Uma Grande Verdade, pense nisso, falando sobre a vida, de saber viver e viver de maneira sadia, né, consigo e com os outros. Mentiras evangélicas de novo, aqui tem uma igreja, primeira igreja batista em Piabetá. Não sei exatamente, não me lembro aqui exatamente o estado, mas né, mais uma mentira, né, que está sendo colocada aqui em relação a essa ação de uma igreja. E aqui o culto de hoje, que é o culto de ontem, onde estão os vídeos do culto que nós realizamos ontem. Tá bom?